Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olha, tempo vai, tempo vem e a gente continua com o mesmo pensamento. Veja que no Evangelho de hoje não muda nada daquilo que nós somos hoje. Os discípulos estavam discutindo entre eles quem deveria ser o maior. Quando eles falam ser o maior ou ser o melhor, eles estavam falando sobre prestígio, porque eu sou fulano de tal, filho de não sei quem, que tem o título tal. Balela, a gente sempre costuma discutir sobre essas coisas. Tudo isso para que nós sejamos sempre aqueles que estão no topo da cadeia. Que engano, não? Os discípulos faziam isso porque Jesus estava na sua pregação, passando pelos povoados e já fazia um sucesso perante os homens. Sucesso porque fazia milagres, tal, etc., mas ainda não observavam como Filho de Deus. E entre aquele grupo de escolhidos de Jesus, aqueles que o acompanhavam, começaram ali numa roda de conversa: eu sou tal, eu sou o maioral, eu sou o melhor. Muda alguma coisa do tempo de Jesus para cá? Ou a gente sempre continua querendo se colocar num patamar bem superior aos demais? Tudo isso a gente poderia dizer: status. Eu quero status. Pois bem, o propósito de Jesus é totalmente diferente. E veja que Jesus está de olho na discussão ali dos discípulos, para saber quem seria o maior. E Jesus, sorrateiramente, ele vai, tem uma criança ali próxima, ele traz a criança, coloca perto dele e diz assim: o maior entre todos é aquele que se parece com essa criança. O que ele está querendo dizer para a gente? Está querendo dizer, sobretudo, do ponto da humildade. Agora você lembra de uma criança pequena. Lembrou? Pois bem, veja os gestos dessa criança. Criança não tem maldade. Criança está preocupada com as suas pequenas coisas. Ela não quer almejar grandes coisas como a gente quer. Eu quero o posto tal, eu quero o posto Y, eu quero o título tal, eu quero aquele outro. Não, a criança ela está ali preocupada com o mundinho dela e ela se entrega verdadeiramente na mão de seus pais e na mão de quem ela tem confiança. Quer fazer o teste? Coloque uma criança num ponto alto e pede para ela: vem no braço do papai ou da mamãe. Ela, sem receio nenhum, por confiança, ela pula. O que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos é: se você quer ser o maioral, seja o primeiro a ser humilde. Sobretudo, ele está querendo dizer para você: se você quer ser o tal, quer ser o maioral, seja sempre humilde. Sabe que eu estava pensando outro dia e lendo alguma reflexão que dizia que a gente tem que ser menos ambulância e mais telefone. É isso mesmo, a gente tem que ser menos ambulância e mais telefone. Eu achei muito interessante aquele escrito e fui ler. Por que a gente deve então ser menos ambulância e mais telefone? Aí havia a explicação ali. Muitas vezes nós humanos somos ambulância. Quer ver como? Eu. Parece a sirene, né? Só que a sirene fala eu. Mas o escrito diz que nós devemos ser sempre telefone. Tu. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa vida, nós sempre espelhamos essa vida sempre em algo muito superior, em algo de vanglória. Mas na verdade, eu tenho que ser sempre doação. Tudo isso é essa humildade que Jesus coloca, que é muito importante para o seu discípulo e para a sua discípula. Então, meu irmão, minha irmã, a humildade deve fazer parte da construção desse reino de paz e amor. Nós não somos cristãos porque queremos um status. Nós devemos ser cristãos para mudar este mundo. Mudar como? Mudar para melhor. São João da Cruz, ele tem um pensamento que eu acho muito interessante.
São João da Cruz ele diz assim: no entardecer das nossas vidas, nós seremos julgados única e exclusivamente pelo amor. Ou seja, no momento da minha morte, da minha passagem com Cristo, eu serei avaliado por tanto aquilo que eu amei neste mundo. Na humildade, não para saber se eu tinha posto tal ou posto Y, se eu era tal ou se era outra coisa, não, por tudo aquilo que eu amei. Então, meu recado que eu tenho para você hoje é o seguinte: se abandone nos braços de Deus como uma criança e não se esqueça, para construir o reino aqui e alcançar a misericórdia de Deus, nós devemos amar muito, de coração aberto, não amando apenas de fachada. Não seja um cristão de fachada, seja um cristão autêntico, aquele que busca, dentro do seu último lugar, do seu último espaço, o amor entre as pessoas. Peçamos a Deus, então, que nesta semana nos ajude a ter o coração de criança e a sempre ocuparmos os últimos lugares nos status da nossa vida. Assim como essa abelha que rodeia a minha cabeça, nós devemos rodear sempre o Deus que é maravilhoso. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Que tenhamos esse olhar de criança, sempre para tratar das coisas do reino, com humildade e com pureza. Eu te desejo uma excelente semana e que você não se esqueça, para alcançarmos o reino de Deus, teremos que ter o nosso coração semelhante a uma criança. Até o nosso próximo encontro.